Olá pessoal, tudo bem? Bom, finalmente chegamos então ao último vídeo dessa aula 2 da disciplina de inferência causal em epidemiologia. E assim como foi o último vídeo da aula 1, nesse último vídeo aqui da aula 2 vai ser um vídeo curto e vai ser um resumo, dos conteúdos que nós vimos nos vídeos dessa aula 2. E a ideia desse vídeo aqui então é ter uma espécie de lista, de itens importantes para que vocês possam olhar e perceber se os principais pontos da aula foram aprendidos, se isso está bem gravado, bem compreendido por vocês, ou se vocês precisam retornar a algum dos vídeos anteriores e relembrar esse conteúdo. Bom, então aqui, gente, alguns dos itens que eu queria que vocês tivessem bem claro para vocês ao final dessa aula, tá? O primeiro deles, o que são os DAGs, gente, assim de uma forma mais simples, mais resumida? Os DAGs são uma ferramenta em que a gente representa de forma gráfica, através de setas, as inter-relações causais entre as variáveis. Lembrando que a gente desenhar uma seta de uma variável para outra, a gente não está fazendo uma afirmação apenas de associação. A gente está fazendo uma afirmação de causa e efeito. Em função disso, os DAGs exigem que a gente declare de forma explícita todos os nossos pressupostos causais, ou seja, para todas as variáveis que eu incluí no DAG, eu tenho que dizer a variável A, se ela causa ou é causada ou não tem nenhuma relação causal direta com a variável B, com a variável C, com a variável D. Então eu tenho que fazer esse exercício para todos os pares de variáveis que eu incluo no DAG. Notem, portanto, que para nós desenharmos um DAG, nós temos que ser muito explícitos com relação aos pressupostos que nós temos sobre as relações causais entre as variáveis que a gente está estudando. E juntamente com isso, os DAGs se tornam bastante úteis porque eles fornecem uma conexão entre pressupostos causais qualitativos, que nós representamos no gráfico através das setas, e relações estatísticas esperadas entre as variáveis. Lembram das regras de deconexão, de desseparação, de compatibilidade, de fidelidade? Com base nesses conjuntos de regras e no DAG que a gente desenhou, a gente tem uma expectativa com relação a um par ou um grupo de variáveis estar associado ou não. E isso então torna o DAG uma ferramenta muito útil para orientar a realização e a interpretação de análises estatísticas, principalmente análises voltadas à inferência causal. Bom, então entrando um pouco mais em detalhe, nós vimos o critério backdoor como um conjunto de regras que a gente consegue utilizar para identificar a existência de caminhos enviesantes e estratégias que nos permitam fechar, eliminar o efeito enviesante desses caminhos. E eu mencionei brevemente para vocês, quando a gente viu isso em detalhes, que existem outros critérios além do backdoor, mas esses outros critérios estão além do escopo da disciplina. E além de permitir identificar variáveis que devem ser ajustadas, através, por exemplo, do critério backdoor, os DAGs também permitem a identificação de variáveis que não devem ser ajustadas. Por exemplo, mediadores ou colliders. A partir do momento que a gente tem o nosso DAG, fica muito claro a gente ver o que é mediador, o que é confundidor, o que é collider, e, portanto, ter uma ideia muito visual, assim, e muito rápida, de quais conjuntos de variáveis devem e não devem ser ajustados numa análise. Os DAGs, então, também podem ser utilizados para definir de forma gráfica, ou a gente usou essa nomenclatura em algum momento estrutural, então definir de forma estrutural diferentes fontes de associação entre variáveis. E aqui eu listo algumas delas. Talvez a mais óbvia seja quando uma variável é uma causa de outra. Então, quando a exposição é uma causa do desfecho, existe um caminho aberto entre essas duas variáveis e, portanto, a gente esperaria que essas duas variáveis estivessem associadas, numa análise de associação que a gente viesse a fazer entre elas. Mas não é só o efeito causal de uma variável sobre a outra que faz com que elas estejam associadas. Existem também outras estruturas causais que criam associação entre variáveis. E os exemplos que nós vimos nessa aula são causas comuns que não foram ajustadas nas análises,
no caso, devido a confundimento, né? O viés de confundimento, a definição estrutural do viés de confundimento, como nós vimos, é um viés devido à presença de causas comuns, né, entre a exposição e o desfecho, ou também erro de medida. Lembram que nós vimos no último vídeo que erro de medida nas variáveis de confundimento pode comprometer a capacidade da nossa análise de eliminar ou de reduzir o viés introduzido por essas variáveis? Bom, uma outra fonte de associação entre variáveis é quando nós temos consequências comuns entre elas que foram ajustadas na análise. Ou seja, um ajuste para um collider, para uma consequência comum. E quando que isso acontece? Isso acontece quando a gente, por exemplo, utiliza uma estratégia de análise inadequada, em que a gente acaba incluindo um collider como variável de ajuste, por não ter pensado de forma adequada sobre as relações causais entre as variáveis, ou também devido a dados faltantes. Lembram que quando nós temos dados faltantes e fazemos uma análise de casos completos, nós estamos implicitamente ajustando para a variável ser ou não uma perda? E se essa variável for, por exemplo, uma consequência comum de uma causa da exposição e de uma causa do desfecho, a análise de casos completos vai estar implicitamente ajustando para essa variável e, consequentemente, abrindo um caminho não causal entre a exposição e o desfecho. E o último ponto que eu queria falar, pessoal, ele é extremamente importante e é o seguinte: qualquer conclusão que a gente chegue, a partir das regras que nós aprendemos de como interpretar os DAGs, depende da validade do DAG. Como assim? O que é o DAG mesmo, gente? O DAG não é uma ferramenta através da qual a gente representa os nossos pressupostos com relação às relações causais entre as variáveis? É isso, né? Mas isso não pode estar errado. A gente não pode presumir que uma variável é um mediador quando na verdade ela não é, ou presumir que não existe confundimento quando na verdade existe e por aí vai. Sim, né, gente? Os nossos pressupostos sobre as relações causais entre as variáveis são pressupostos e por isso eles podem estar errados. Então, uma vez que a gente desenha os DAGs, a gente pode aplicar esse conjunto de regras que a gente conversou ao longo dos vários vídeos dessa aula. Mas é extremamente importante a gente ter muito cuidado quando a gente desenha um DAG, fazer uma boa revisão da literatura sobre o assunto que a gente está estudando, para ter um DAG com a melhor qualidade possível com relação às relações causais que estão sendo ilustradas, né, que estão sendo codificadas nesse DAG. Isso vai se aplicar sempre a qualquer tentativa de inferência causal. A robustez de qualquer conclusão nossa com relação a efeito causal de uma exposição sobre o desfecho vai ser sempre tão grande quanto a plausibilidade dos nossos pressupostos. Lembram que na aula 1 nós vimos o problema fundamental da inferência causal e que esse problema fundamental da inferência causal cria a necessidade de que a gente utilize pressupostos para suprir essa falta de informação? Então, qualquer tentativa de inferência causal depende da validade dos pressupostos que a gente está fazendo. E o DAG, sendo uma ferramenta para inferência causal, não foge a essa regra. Certo, gente? Bom, com esse vídeo, então, nós concluímos a aula 2 dessa disciplina e eu vejo vocês, então, na próxima aula. Até mais!